Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, nessa série de vídeos onde eu estou falando sobre os padrões de desequilíbrios de cada órgão e cada víscera, né? Então sejam todos muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura. Nós estamos começando e hoje vamos falar sobre o padrão de desequilíbrio da vesícula biliar. Então nós já fizemos de todos os órgãos, né? Pulmão, coração, rim, fígado e baço, e hoje nós vamos falar sobre a vesícula biliar, mas nós também já falamos dos intestinos, intestino grosso, intestino delgado, e também já falamos intestino grosso, intestino delgado, e já falamos de mais uma víscera que eu não me lembro agora. Hoje vamos falar da vesícula biliar e vai faltar apenas a bexiga, certo? Então sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Fizemos do estômago, né? Esqueci do estômago. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vamos começar. Vou fixar aqui para nós começarmos em definitivo. Acupuntura, padrões de desequilíbrios da vesícula biliar. Show! Vamos lá, vamos falar sobre esses padrões de desequilíbrios, né? Para nós completarmos essa série de vídeos a respeito desse tema aqui, abriu a nossa mente para vários fatores, tá? Vários fatores, inclusive de que as emoções são definitivamente o ponto fundamental para o acupunturista que quer ter os melhores resultados, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre vesícula biliar. Biliar. Show! E aí, quais são as funções da vesícula biliar, né? A vesícula biliar, assim como o seu órgão acoplado, que é o fígado, detém, né, uma série de funções energéticas extremamente importantes, extremamente relevantes para o bom funcionamento e o equilíbrio do organismo, tá? Então, a função da vesícula biliar é estocar e excretar a bile. Tá? E a vesícula biliar só faz isso aqui se tiver uma função extremamente importante do fígado, que é o fluxo suave de Qi. Olha que interessantíssimo. Então, os padrões de desequilíbrios da vesícula biliar, nós vamos perceber que ela tem um padrão maior, mais profundo, tá? Mas que ela depende diretamente do livre fluxo que é desenvolvido, né, pelo fígado. Então os dois estão inteiramente interligados, tá? E aí então, né, nós temos que entender que a vesícula biliar, ela estoca e excreta a bile para fazer, né, a transformação, a maturação da gordura. Então, quando nós temos alimentos gordurosos, oleosos, a vesícula biliar, consequentemente, terá que desempenhar um papel ainda mais forte para ir fazendo toda a transformação dessas células de gordura, tá? Só que, se você come isso algumas vezes, a bile vai conseguindo fazer o trabalho. Mas se você come isso frequentemente, ela vai gerando uma deficiência energética que vai prejudicando a maturação e o transporte desses alimentos gordurosos, oleosos, e começam então a acumular umidade. Vai gerando uma densificação maior na vesícula biliar, e essa umidade ela pode gerar mucosidade, e ela pode chegar a gerar fleuma. Inclusive, nesse nível de desdobramento energético, quando nós temos esse padrão de desequilíbrio aqui acontecendo no organismo, isso aqui começa a gerar alterações de forma que pode gerar, então,
cálculos biliares. Cálculos biliares. Mas aí nós vamos aprofundar ainda nesse processo para nós entendermos um pouquinho mais a respeito da formação desses cálculos biliares, porque não só os alimentos gordurosos e oleosos vão gerar uma deficiência na vesícula biliar, favorecendo essa alteração de forma, favorecendo o acúmulo de cálculos biliares, como também nós podemos ter emoções. E as emoções da vesícula biliar, a princípio, é a indecisão. E a indecisão, ela pode gerar um nível de frustração. Se você tem que tomar uma decisão e você não consegue, isso gera frustração. E a frustração, então, pode gerar um estágio de fúria. Um nível de fúria. Extremamente furioso, o tempo inteiro em uma questão mental de fúria, tá? Fúria e indecisão. E aí, né, nós temos até uma máxima dentro dos clássicos chineses que eles falam o seguinte, tá? Se você tem uma vesícula biliar forte, você tem coragem. Se você tem uma vesícula biliar fraca, você tem timidez e covardia. E aí, isso aqui é bem interessante, porque dá pra gente entrar numa questão dentro da fisiologia energética ainda mais profunda. Ainda mais profunda, tá? Gosto de explicar justamente fazendo o clássico dos 5 elementos, para que isso aqui fique bem explicado. Então, a nossa vesícula biliar, ela está inserida dentro do elemento madeira. E para ela estar forte e gerar a coragem, quem que faz a nutrição do elemento madeira? A água. E a coragem vem da água. Então, se você tem um elemento, um movimento água forte, se você não tem insegurança e medo, você vai ter coragem. Então, a coragem gera uma vesícula biliar forte. Por isso que nos clássicos chineses eles falam, se você tem uma vesícula biliar forte, você tem coragem. Porque a coragem vem da nutrição da água. Mas agora, se você tiver uma vesícula biliar fraca, quem que domina a vesícula biliar? O metal. O metal domina a vesícula biliar. Então você vai ter timidez. Por quê? Porque o elemento metal não nutre a coragem e gera insegurança, gera introspecção. A pessoa fica fechada, fica insegura, então ela é tímida, ela é covarde. Olha só que interessante. Gostaram da explicação aí? Interessantíssimo isso, né? Então, é o que eu sempre falo, que quando você for entender ou buscar compreender o seu paciente, tá? Da melhor forma possível, você tem que entender a máxima dentro da fisiologia energética, porque você só vai entender esse processo se você entende isso aqui. Porque se você quiser tratar uma timidez, uma covardia dentro da medicina chinesa, né, essas características constitucionais, né, temperamentais dentro de um paciente, você pode usar a linha terapêutica de inteligência emocional. Só que não tem um protocolo específico para isso. Não tem um protocolo específico para isso. Por isso que eu falo que é uma linha terapêutica. Os protocolos do curso de acupuntura na inteligência emocional não vai determinar que você consiga tudo somente com eles, especificamente com cada protocolo, mas sim com a combinação disso através da fisiologia energética. Então você vai ter que entender que se você quiser trabalhar a timidez do seu paciente, você vai ter que fazer a dessensibilização do metal para reequilibrar o metal, reequilibrar essa introspecção, para também depois você reequilibrar a vesícula biliar através da dessensibilização da madeira. Então o que eu costumo fazer?
começo com a dessensibilização do metal, que é o principal desequilíbrio, faço envolvendo as reverberações, depois eu faço a dessensibilização da madeira, vou repetindo conforme as reverberações, e na evolução desse tratamento eu associo as duas juntos, a do metal com a da madeira. E aí, esse processo vai fornecer então para o paciente um nível de autoconhecimento, de autocontrole das emoções, para que ele entenda que essa introspecção dele é excessiva, que essa insegurança dele está vindo de um processo interno de fechamento, de frieza, que não nutre a água e não nutre a vesícula biliar, gerando uma deficiência na vesícula biliar. E isso acaba gerando um processo de covardia, de timidez. Ah, o meu paciente é muito medroso, inseguro e está com sintomatologia de alteração da vesícula biliar. Está gerando indecisão essa insegurança e esse medo nele. Então eu venho, faço a dessensibilização emocional da água, tá? Dessensibilização emocional do medo, da insegurança. E isso é que vai então promover uma melhora da energia da madeira, regulando inclusive a sintomatologia que tem da vesícula biliar. Mas depois eu posso vir e fazer também a dessensibilização da madeira para melhorar os níveis de indecisão, de frustração. E depois eu ainda posso associar as duas para potencializar, elevar a enésima potência à linha terapêutica de inteligência emocional para favorecer com que esse paciente tenha o máximo de autoconhecimento possível. Para que esse paciente tenha um autocontrole profundo dessas emoções. É por isso que eu falo que o curso de acupuntura na inteligência emocional, ele vem para transformar a vida do seu paciente. Ele é algo muito mais profundo, não é só pontinhos para tratar as emoções. E eu vou bater nessa tecla porque a partir do momento que nós entendemos que existe uma linha terapêutica, que nós conseguimos transformar, né, a vida do seu paciente, que você consegue dar para ele níveis de autoconhecimento e de autocontrole das emoções, para que o paciente possa perceber as questões emocionais dele, isso é muito maior, muito mais profundo e traz os melhores resultados. Show? Percebem? Faz sentido isso para vocês? Se fizer sentido, manda a cabecinha saindo fumaça aí para eu entender. Manda a cabecinha saindo fumaça aí para eu entender. Então, o dia que vocês tiverem a oportunidade de estar dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional, a mente de vocês vão abrir para uma tal maneira, para um nível de tratamento tão complexo e profundo dentro da medicina, que vocês vão ter arrependido de não ter entrado antes. Tá? Anotem essa aí, porque essa é uma máxima verdadeira. Tá? E aí, né, nós vamos ter os padrões de desequilíbrios da vesícula biliar. E um dos principais padrões de desequilíbrios da vesícula biliar, e eu vi que tinha uma pergunta aqui, tá, falando sobre se a vesícula biliar for retirada, eu vou falar mais a respeito disso dentro dos padrões, tá? Então por isso que eu deixei para responder ela mais para frente. Tá? Então eu vou começar a falar sobre os padrões e explico sobre a retirada da vesícula biliar. Tá? Que é o principal, que é a junção de calor com umidade. Tá? E aqui nós vamos ver um padrão de calor associado com umidade. E esse padrão ele é muito comum dentro da vesícula biliar, porque a vesícula biliar ele já promove esse processo de metabolização da gordura. Então, se ela está com fraqueza, pode ser uma fraqueza constitucional da vesícula biliar, ou uma fraqueza mesmo por conta emocional, por conta alimentar, né, por conta de uma deficiência energética, ela começa a acumular umidade. E como ela começa a acumular umidade, ela é uma víscera, ela tem função yang, então ela vai tentar produzir calor, né? Vai buscar a produção, a captação de calor para tentar diluir essa umidade. Tá? Então por isso que é um padrão muito comum, né? Calor, umidade na vesícula biliar. Tá? Calor e umidade na vesícula biliar. Então, como que vai estar a língua desse paciente que tem um padrão de desequilíbrio de calor e umidade na vesícula biliar? Vai ter saburra pegajosa, que mostra a umidade, né? Vai ter uma saburra espessa e amarela, que mostra o calor. Calor e umidade. Tá?
Geralmente, esse padrão de desequilíbrio, ele vem por conta de uma deficiência de Ti do baço. O baço não está conseguindo maturar, transformar e transportar os alimentos, e ele acaba transferindo essa função, transferindo, né, essa umidade ali para a vesícula biliar. Então, geralmente vem por um padrão de desequilíbrio do baço, né, que gera, então, um padrão de umidade na vesícula biliar, e essa umidade pode gerar um processo de obstrução. Obstrui a vesícula biliar, dificulta a secreção da bile, tá? E isso geralmente vem por um quadro emocional, tá? Esse padrão de desequilíbrio vem por um quadro emocional, geralmente de fúria. A fúria interfere diretamente na vesícula biliar, mas é uma fúria de longa data. De longa data. Tá? Que vai gerando esse tipo de estagnação de Ti, vai deixando a energia da vesícula biliar estagnada, né? Então, nós podemos perceber que temos dois fatores, tá? Possivelmente uma fúria, né? Uma emoção de longa data, que vai moldar o sistema nervoso central, em especial o sistema límbico, fazendo com que você tenha as piores escolhas alimentares e que você escolha alimentos densos e gordurosos e oleosos, que vão desencadear então esse processo de umidade, que vai gerar esse processo de umidade, que vai gerar um processo de estagnação. Estagnação de Ti da vesícula biliar. Tá? E essa estagnação gera então um processo de calor. Para quê? Para tentar diluir essa umidade, tirar essa obstrução, tirar essa estagnação. Show? E aí, então, nós temos alguns pontos que nós podemos utilizar para melhorar esses padrões de desequilíbrios de umidade e calor. Então, vesícula biliar 24 mais o bexiga 19 são os pontos de coleta anterior, ponto mu, né? Ponto mu de coleta anterior, coleta frontal, e o bexiga 19 de transporte posterior. E esses dois pontos, então, têm uma função muito interessante de tirar o calor ali da vesícula biliar. Retirar o calor da vesícula biliar. Assim como quando nós associamos o ponto F14 mais o ponto bexiga 18, né, nós também estamos tirando calor, em especial do fígado. Tá? Como eu expliquei lá no início desse Café com Acupuntura, o fígado interfere diretamente na vesícula biliar. Tá? O ponto VC12 mais o ponto bexiga 20, eles diluem a umidade. A umidade. Então não é uma síndrome de calor e umidade, então nós precisamos diminuir o calor e diminuir a umidade. O ponto vesícula biliar 34, ele melhora o fluxo de Ti da vesícula biliar. O fluxo de Ti da vesícula biliar melhora a suavidade do fluxo de Ti da vesícula biliar. O VG9, ele diminui o calor na vesícula biliar e aumenta o livre fluxo de Ti da vesícula biliar. VG9. Então, um ponto muito importante. Tá? Então, vocês percebem que dentro desses padrões de desequilíbrios, nós estamos, inclusive, fazendo estudos de pontos que promovem um padrão de reequilíbrio energético mais profundo no nosso paciente. Tá? Outro ponto muito bom, né? O IG11 é um dos principais pontos que retiram calor e também diminuem a umidade. IG11. E o triplo aquecedor 6, né, que é um ponto muito importante, que ele melhora o fluxo suave de Ti, em especial no fígado. Tá? Diminui o fluxo suave de Ti, em especial no fígado. Tá? E aí ele promove, então, esse processo de reequilíbrio. Por quê? Porque qual que é a máxima do padrão de desequilíbrio umidade e calor?
Tem umidade que gera estagnação, tem calor que gera processo inflamatório, e esses dois processos dificultam o movimento do Qi. Então o que nós precisamos fazer? Diluir a umidade, diminuir o calor e melhorar o fluxo suave de Qi. Então essa combinação de pontos aqui, ó, são de extremamente importantes, né? São sugestões de pontos que você pode utilizar para melhorar então esse processo dentro do meridiano, né? do fígado e da vesícula biliar, do elemento madeira. Tá? E um outro padrão de desequilíbrio muito importante que nós temos também, né? Que é a própria deficiência de Qi da vesícula biliar. A deficiência de Qi da vesícula biliar. E aqui, na deficiência de Qi da vesícula biliar, nós temos um processo importante, porque ela pode vir, então, por um processo, né, constitucional. Algumas pessoas já nascem com a constituição, né, com a constitucional mais fraca, com a constitucional mais fraca da vesícula biliar. E isso, então, vem por um processo que as emoções da mãe podem ter passado para o filho, gerando essa constituição mais fraca, de um temperamento emocional de indecisão, que gera timidez, que gera um padrão temperamental de timidez e de baixa coragem, de medo. Tá? De baixa coragem, de medo. Então, é temperamental, é constitucional. Tá? E esse padrão de desequilíbrio geralmente mostra na língua, a língua fina nas laterais, tá? E ela pode ser pálida. Ela pode ser pálida. Por que pálida? Porque o elemento madeira, ele coordena o sangue. Então, se a vesícula biliar está com uma deficiência constitucional, a formação do sangue pode estar deficitária. Então, a língua pode apresentar pálida. E se ela tem uma alteração constitucional, as laterais da língua vai ser igual de cachorro, fininha. Fininha. Por quê? Porque não teve energia constitucional para a formação exata da energia da vesícula biliar. Tá? E esse é um padrão, então, que ele tem muita tendência, tá, à formação de cálculos biliares. Cálculos biliares. Tá? Então, a formação de cálculos biliares. E aqui, então, geralmente, são nesses pacientes que a formação de cálculos biliares acontece, gerando, então, a necessidade da retirada da vesícula biliar. Tá? E essa formação de cálculos biliares, né, essa constituição de deficiência da vesícula biliar, vem por um processo de indecisão. Vi até que algumas pessoas perguntaram aí, né? A indecisão está ligada à vesícula biliar? Sim. Tá? Então, a indecisão, que é um processo emocional, gera uma deficiência constitucional da vesícula biliar, que predispõe, então, à formação de cálculos biliares. Teve a formação de cálculos biliares, cirurgia de retirada da vesícula biliar. Se retira a vesícula biliar, nós temos, então, um processo de aumento, de piora da indecisão. E aí o paciente fica mais indeciso. Só que ele retirou a vesícula biliar, mas ele não retirou os meridianos. E os meridianos, mesmo não tendo a víscera, né, a vesícula biliar, eles geram um estímulo em nervos periféricos que vão gerar um estímulo lá no sistema nervoso central, que vão promover um processo, né, de estímulo ali no sistema límbico para melhorar o processo de indecisão. Então, se você era indeciso, tirou a vesícula biliar, ficou mais indeciso, existem outras formas para você melhorar esse processo de indecisão. A acupuntura é uma delas. Que eu vou falar alguns pontos aqui. E também a alcachofra 300 mg. Tá? Alcachofra 300 mg. Você pode tomar pela manhã. Ela melhora o seu processo de decisão. Tá? Melhora o seu processo de decisão. E aí nós podemos, então, usar alguns pontos importantes que vão fortalecer o sistema nervoso central, em especial o sistema límbico, em especial o neocórtex, para trazer o processo de decisão.
Então, pontos como vesícula biliar 40 mais o ponto vesícula biliar 14, eles melhoram o processo de decisão. Melhora o processo de decisão. Tá? O vesícula biliar 40, por ser o ponto fonte, e o vesícula biliar 14, porque atua diretamente no córtex pré-frontal. Tá? Diretamente no córtex pré-frontal. São pontos que melhoram o processo de decisão, tá? Mesmo depois que você já passou pelo processo de retirada da vesícula biliar. Tá? E se você percebe que você tem uma constituição fraca da vesícula biliar, mesmo que você não tenha cálculos ainda formado, mas que você tem uma predisposição a ter cálculos biliares, já é recomendado que você já comece com esse processo para definitivamente prevenir a formação de cálculos biliares, que é o melhor ponto e extremamente fundamental para evitar esse processo. Tá? Outro ponto muito importante que nós podemos utilizar aqui é o ponto P9. O ponto P9, ele é um ponto fonte do metal. Então, ele é o ponto fonte do metal. Então, se você já tem uma baixa na constituição, na indecisão, né? Se você já tem uma deficiência da vesícula biliar, o ponto fonte do metal melhora a energia do metal, melhora a captação de oxigênio, melhorando a introspecção e esse processo de nutrição da água para favorecer a coragem e gerar uma vesícula biliar forte. Então, o ponto P9 é de extrema importância. E além de tudo isso, se você quer avançar no resultado, se você quer transformar o seu paciente, gerando um resultado extremamente excessivo para esse paciente, principalmente para quem tem uma deficiência na constituição, que é extremamente indeciso, que é extremamente tímido, fechado, que não tem coragem, que tem insegurança e medo, você pode vir então e fazer os protocolos de inteligência emocional, em especial do metal, para melhorar a introspecção, da água para melhorar a coragem e da madeira para melhorar a decisão. A partir daí, então, você pode fazer então os três individualmente e fazendo a cada reverberação. Você depois pode ir combinando metal com água, metal com madeira, água com madeira. Tá? Você pode ir combinando essas dessensibilizações para aprofundar um resultado ainda maior, trazer um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções mais profundas para os seus pacientes, né? Gerando conscientização e racionalização dessas emoções. Mas um ponto muito importante também é justamente por ser uma constituição que pode ter vindo de emoções que você vivenciou quando ainda você estava na vida intrauterina, você pode fazer a dessensibilização gestacional. Que isso vai então promover uma limpeza de cicatrizes emocionais que você carrega desde o momento da sua concepção. Desde o momento que o espermatozoide do seu pai com o óvulo da sua mãe fecundaram e geraram você. Tirando todas as amarras que te prendem, né, emocionalmente, que estão no seu inconsciente ou estão no seu consciente mesmo. Tá? Geralmente essas emoções vêm do inconsciente. Então você só traz essa reverberação, esse processo de autoconhecimento a partir do momento em que você é submetido por uma linha terapêutica de tratamento profundo dessas emoções. Show? Incrível isso, né? Olha que nível que nós chegamos com um estudo de um padrão de desequilíbrio de uma única víscera, que foi a vesícula biliar. Show de bola. Eni Ribeiro tá aí, Karen tá aqui conosco, maravilha. Ó, quando uma criança é muito indecisa, pode ser que a mãe já tinha um desequilíbrio da vesícula biliar? Karen, pode, tá? Pode sim, que a mãe tenha tido já um desequilíbrio da vesícula biliar, mas pode ser uma alteração da mãe de introspecção ou de insegurança, que passou para a criança, gerando na criança uma nova consciência de um desequilíbrio da vesícula biliar. Você entendeu? Ou o desdobramento? Então, a emoção da mãe pode ser de indecisão, que passou para a filha durante o processo gestacional, pode ser de uma introspecção da mãe, que gerou na criança uma introspecção também, e consequentemente na criança gerou um padrão de
de deficiência da vesícula biliar, ou pode ser também de insegurança da mãe que passou para a criança, mas na criança também gerou um processo de indecisão. O ser humano ele é tão complexo que ele vai se combinando, né, emoções em cima de emoções. Por isso que eu falo que tratar as emoções, elas devem sempre, né, seguir uma temática que ela nunca está sozinha. O seu paciente não é só insegurança. O seu paciente não é só ansiedade. Quando o paciente fala que ele é só ansioso, tem outras emoções por trás. O seu paciente não é só indeciso. O seu paciente não é só frustrado. O seu paciente que tem muita mágoa, não é só mágoa. Ele tem outras emoções por trás que estão combinando e gerando a mágoa. Esse é o grande X da questão. Essa é a grande virada de chave que vocês precisam entender para tratar a fundo os pacientes de vocês. E a partir do momento que a gente consegue entender isso, né, que a gente vê isso, é impossível desver. Tá? É impossível desver. Então, essa é a grande virada de chave para os tratamentos da acupuntura. Foi o que abriu os meus olhos para os melhores resultados dentro da medicina tradicional chinesa. Show? Maravilha! Pessoal, então esse foi o nosso Café com Acupuntura, padrões de desequilíbrios da vesícula biliar. Né? Hoje, então, quinta-feira, essa semana, né, vai ter então o carnaval. Então, terça-feira que vem nós não teremos o nosso Café com Acupuntura. Oh, que pena! Mas quinta-feira eu volto aqui para nós falarmos sobre padrão de desequilíbrio da bexiga. E nós fecharmos com chave de ouro essa sequência de aulas, né? Foram 6 aulas dos órgãos, porque eu fiz uma de cada órgão e fiz uma combinando todos os órgãos, que são os principais padrões de desequilíbrios. Já fizemos 4 vísceras, falta mais uma. Então, já foram 10 aulas de padrões de desequilíbrios. Tá? Recomendo vocês assistirem essas aulas, porque esse conteúdo que eu passei aqui de padrões de desequilíbrios aí, só essas aulas aqui já reuniu pelo menos uns 8 módulos da pós-graduação de vocês, de uma maneira bem sintética, bem didática, para que vocês possam entender da melhor forma possível, tá? Agradeço a participação de cada um de vocês, contem comigo sempre, qualquer dúvida estou sempre à disposição no meu direct, qualquer dúvida pode me mandar lá. Quem tiver interesse em fazer parte do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, também me mande um direct que eu te coloco na lista de espera para você ser avisado nas próximas turmas, tá? E para os alunos de Acupuntura na Inteligência Emocional que me acompanham aqui, sintam-se abraçados duplamente, porque a minha gratidão é eterna por cada um de vocês, tá? Muito obrigado por fazer parte disso e muito obrigado por disponibilizar o tempo de vocês para transformar a vida dos pacientes de vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, um bom carnaval para vocês, muito juízo, muito cuidado, aproveitem, estudem, porque existem uma gama infinita de pacientes esperando por acupunturistas que entendem de tratar as emoções deles. Mesmo que eles não saibam que as emoções estão interferindo neles. E vocês estão aí com a técnica nas mãos, capazes de ajudar esses pacientes. Contem comigo para esse processo, tá? Um grande abraço, um excelente dia e até mais. Tchau, tchau.